Boa noite, irmãos. Boa noite a todas as irmãs, todos que estão nos acompanhando. Nesta noite de domingo, nós vamos ter a oportunidade, se Deus nos permitir, trazer uma observação aprofundada em Salmo 2. E quando nós lemos este salmo, possivelmente nós não detectamos o todo dele. E nem nesta pregação não temos pretensão de dizer que vamos falar tudo do Salmo 2. Seria muita ousadia da nossa parte. Mas se Deus nos ajudar, e eu creio que Ele vai dar-nos a capacidade para poder trazer para todos nós da igreja. Existe uma certa ansiedade sobre os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo e principalmente no Brasil. Nossas orações têm sido voltadas para esse tema. Então nós vamos ver o que esse salmo tem para nos dizer com o que anda acontecendo no mundo. Porque desde que Jesus foi preso e condenado e morto injustamente, o reinado da injustiça neste mundo continua até hoje. E depois nós vamos ver em Atos capítulo 4, onde Pedro e João foram interrogados pelos anciãos e pelos doutores, pelos sacerdotes, que eles não deveriam estar falando do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles tinham que calar a boca e deixar de anunciar Jesus. E como mais de 5.000 pessoas naquele discurso, depois de uma cura milagrosa que João e Pedro fizeram, e eles fizeram um discurso dizendo sobre o nome e a salvação, e aquele que eles haviam crucificado era no nome dele que eles estavam pregando, não tiveram como calar e nem açoitar Pedro e João. E eles foram encontrar com os irmãos e contaram tudo para esses irmãos o que tinha ocorrido. E no Salmo 4 depois nós vamos ler o que esses irmãos falaram. Na verdade, quando eles ouviram a notícia de João e de Pedro, eles citaram o Salmo 2 que nós vamos ler. E neste momento é que eles apontam quem é o autor desse salmo. O Salmo de Davi, um salmo profético. Deus nos ajude. Vamos ler? Que Deus nos ajude. Salmo 2. Diz assim: Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Amém. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos dê condição para falar desses mistérios revelados na palavra de Deus, que possa sair da nossa boca as verdades ditas no Senhor e interpretadas segundo o Espírito Santo do Senhor também. Amém, meus irmãos? Irmãos, este segundo salmo apresenta a ordem do estabelecimento do reinado do Messias.
nosso Senhor Jesus Cristo. E ele desenha uma sequência de acontecimentos que estão embutidos neste salmo. Primeiro, o questionamento da revolta dos gentios, nos versículos 1 e 3, e as vãs imaginações do povo contra Jesus Cristo. Por que será? Vamos ver neste momento, e já nessa segunda leitura, contígua à leitura primeira de Salmo 2, nós vamos ver uma inspirada interpretação de Atos capítulo 4, versículo 25 a 29, como nós já comentamos com os irmãos. Em Atos capítulo 4, a partir do verso 25, que é uma sequência de alguns acontecimentos que acabamos de falar para os irmãos, entre Pedro e João, e os irmãos que estavam reunidos, onde eles encontraram com esses irmãos, e na oportunidade, quando Pedro e João disseram sobre os acontecimentos, que era necessário eles não falarem do nome de Cristo, para que não fossem açoitados, então esses irmãos disseram, versículo 25, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs? É uma citação do versículo 1 do Salmo 2, onde nós acabamos de ler. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu pusestes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda ousadia a palavra de Deus. Essa leitura 1 de Salmo 2, a leitura 2 em Atos 4, é como se fosse ler o mesmo texto, em tempos diferentes, em acontecimentos previstos. Durante esses tempos, desde quando começou a ser anunciado o Evangelho do arrependimento por João Batista, cabe dizer a todos que nos ouvem, aos irmãos, que nunca vão impedir o anúncio do Evangelho até a volta de Jesus. Nunca, jamais. E a Bíblia nos diz. O Salmo 2, ele tem um início onde nós vemos uma pergunta, onde Davi pergunta: por que os gentios fazem conluio, se amotinam, fazem levante, e esses povos imaginam coisas ruins? Literalmente traduzido, esta palavra seria: puseram-se em ordem de combate, com a ação de um exército que se prepara para a batalha. Os líderes do mundo se levantaram contra o ungido de Deus e não cessaram até hoje. Herodes Antipas, Pilatos, Caifás, Anás e os cabeças do Sinédrio, esses todos são apenas tipos simbólicos iniciais dos governos de todas as nações em todas as épocas da terra e os seus poderes executivos e legislativos e judiciais, os quais oferecerão resistência à vontade de Deus com perseguição aos que proclamam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, através da influência do comando do anticristo, e antes de estabelecimento do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, na finalização destes séculos para o seu reinado. Então nós vemos na história Hitler, nós vemos o que acontece de massacres de cristãos na África, na Europa, na Idade Média. Todas essas sequências são protótipos de coisas que vão acontecer de perseguição ao povo de Deus. Deve-se observar aqui o reaparecimento do tema predominante do Evangelho de São João, a revelação do ódio que se estabelece no mundo contra Cristo. Também é feito contra Deus. Quem se rebela contra Cristo se rebela contra o Pai.
a perseguição contra os cristãos e tudo que se volta para o nome de Deus, na proibição de cultos, proibindo as instituições mencionarem o nome de Deus, é o que vemos acontecer e é o que vemos que está escrito. No livro de João, disse Jesus, capítulo 15, versículo 23 e versículo 24. Jesus disse: aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim, a meu Pai. Se odiaram o Pai, se odiaram o nosso Salvador, não seria diferente com aqueles que continuam honrando o nome do Salvador Jesus Cristo. A pertinência, a implicância desse povo é que Jesus mesmo disse que se eles não tivessem me conhecido, não teriam pecado, isto é, não teriam noção do pecado. Mas como eles têm entendimento do pecado, isto lhes perturba. De forma que toda esta perseguição conjunta e executadas pelos reis e governos da terra, como acabamos de ler, supondo que é possível, segundo eles, destronar a aliança de Deus com seu ungido, o único verdadeiro rei que existe. Depois de um breve vexame que ocorreu, cumprindo a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, dispersando os judeus mundo afora e sendo perseguidos continuamente até o dia de hoje por esses 21 séculos, tempo de ser cumprido mais completamente durante a tribulação, quando nós vemos Jesus dizer em Mateus 24 e 29, logo depois da aflição daqueles dias, isto é, os últimos 7 anos, o céu se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. As nações, os impérios serão abalados. Tempo que precede imediatamente o retorno do Rei Jesus para reinar no milênio e toda a eternidade. No versículo 30, então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Sem que as nações saibam completamente o porquê delas estarem enraivecidas assim com o nome do Senhor, porque elas são instrumentadas para perseguirem e eliminarem qualquer manifestação de cristianismo. Satanás sabe exatamente do pouco tempo que lhe resta para submeter as nações do mundo na sua causa. E isso ele tem executado sem perder tempo. Qualquer autoridade neste mundo de hoje que desvirtue desta grande ordem mundial que nós estamos assistindo, será perseguida como nunca vimos antes. Por exemplo, os atletas olímpicos dessa última Olimpíada ou qualquer personalidade pública é proibida de manifestar sua fé em Cristo em público. Por exemplo, nos nossos dias, mas sempre foi nesta ordem. É considerado discriminação dizer que o casamento é entre um homem e uma mulher. Já está nas leis mundiais, na ONU e nos países. Qualquer pessoa pública que ousar defender a verdade, hoje já está sendo banida das redes sociais. As igrejas bíblicas, neste tempo, já estão sendo monitoradas pelas redes sociais e pelas autoridades. Provavelmente nossa igreja hoje é monitorada.
Todos esses esforços são para impedir que o reino de Jesus seja anunciado. O estabelecimento do Rei Jesus, rejeitado sobre Sião, como nós vemos no versículo 6, para você se localizar. E recusam o reconhecimento entre todos os reinos do governo absoluto de Jesus Cristo sobre toda a terra. A ordem das nações deste mundo declarará guerra contra tudo que contribui para a volta de Jesus para ser o nosso Rei. Estão apostos para exercer perseguição aos que proclamam o nome do reino de Deus. Esta longa guerra teve partida no apavoramento dos judeus e na perseguição dos apóstolos, desde Jerusalém. Destruir o templo de Deus e desde o primeiro século perseguem os que anunciam e os que esperam a volta do Rei dos Reis. Embora Satanás já está julgado e condenado, o príncipe deste mundo não vai ceder, enquanto lhe for permitido atuar. Enganará todos os reinos, submeterão todos os reinos e colocá-lo-ás a seu serviço para perseguir os filhos de Deus. Não vai ter para onde fugir. Satanás está julgado e condenado, conforme nós lemos em João 16 e 11. E ele está solto para enganar as nações e os povos. Em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, disse o apóstolo Paulo: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta é a propaganda: cegar, 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 para que Jesus não resplandeça. Porque o conteúdo de Salmo 2 descreve o triunfo e o coroamento de Jesus, a despeito da oposição pela absoluta maioria do mundo, das pessoas rebeldes e seus governantes. Falar da palavra de Deus nestes tempos é provocar a ira dos homens e ser perseguido ferozmente. E a pergunta no versículo 1 é: por que se enfurecem os gentios? Assim começa o Salmo. Por que os pagãos se enfurecem e se amotinam? Assim está no original. Fato cada dia mais visível, com o aproximar dos últimos tempos, onde não temos mais dificuldades para distinguir quem ama a verdade e quem odeia a verdade. Pois os homens não escondem mais nada, perderam a vergonha de se identificar, de mentir, de enganar e de roubar. Esses pecados estão sendo institucionalizados e abertamente são tolerados, enquanto a verdade passa a ser apenas um detalhe, insignificante e sem valor para eles. No entanto, a presença do anúncio da verdade, além de insignificante para eles, desperta a ira, porque Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Perverteram o direito do justo. Os justos têm sede de justiça. Aqui enquadramos o Sermão da Montanha, que passa a ser profético também quando Jesus disse: aquele que tem sede de justiça. O salmista vê as nações em agitação violenta contra a verdade, como se estivessem em alta excitação, empenhadas em realizar perseguição, correndo para instituir nas leis coisas vãs, as coisas vazias e falsas. O que está implícito neste salmo são os planos diabólicos contra tudo que é de Deus, tudo que é do Messias. A ordem é:
destruir e anular, agem de contínuo contra o governo de Deus. A autoridade de Cristo, através da palavra de Deus, é odiada pelas nações, de forma que estabelecem esses tumultos com grande ruído, imaginando coisas depravadas para acelerarem os seus levantes contra tudo que é de Deus. As leis sociais dos países já se adaptaram rapidamente para destruírem os valores de Deus e perseguirem as famílias e os anunciadores e as igrejas do Senhor. Leis e decretos de homens que obrigam os homens a desobedecerem à lei maior de Deus. Porque tempos difíceis se aproximam rapidamente em coisas que víamos há alguns anos do outro lado do mundo. Assim como Daniel foi constrangido a adorar a estátua do imperador da Babilônia em forma de lei e de édito real, estas leis também estão se aproximando de nós e dos nossos filhos. Podemos questionar: como é que pode algum homem, uma nação ou o mundo se opor contra o rei ideal do mundo, aquele que amou o mundo de tal maneira, acarretando mal a si mesmo e aos seus próprios conterrâneos, as nações? A resposta nós já lemos, porque se encontra em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Primeiro a incredulidade, o desprezo das coisas de Deus, e depois a cegueira para não enxergar mais Deus. Como temos visto acontecerem coisas más em formas de leis, por exemplo, a legalização do aborto, a legalização das drogas, o divórcio facilitado, a poligamia em pauta, uniões ilícitas sendo consagradas, a soltura de uma infinidade de Barrabás, enquanto os justos andam sendo presos. Estas barbaridades acontecem diante das nossas discordâncias e, irmãos, nada podemos fazer a não ser clamar que Jesus volte logo. Amém? Enquanto os homens deveriam apoiar os planos de Deus, que são sempre bons, beneficentes, a cegueira impede cada dia mais. Então o homem encontrará tormentos e desgraças. No verso 2, vemos o salmista escrever os reis e governantes engajados num levante, em uma conspiração contra Deus e o seu ungido, Jesus. Sempre o modo de operação se repete. Por exemplo, os inimigos de Davi insistiam e se ajuntavam um ao outro em oposição a ele. Os sacerdotes, os anciãos e os concílios entre os judeus ajuntaram falsas testemunhas para acusar Jesus. Levaram Pilatos a condená-lo e o povo proclamar por sua crucificação. O povo também instigou Pilatos a libertar Barrabás e a crucificar Jesus. Este é o povo que está no mundo. O mundo, as suas autoridades, continua com seus conluios e motins, como aquele em Jerusalém, quando causou um tumulto em Jerusalém para julgar e crucificar Jesus. Porque estes quebra-quebras que assistimos hoje na televisão são párias do motim de Jerusalém. Queimas de prédios públicos, saqueiam mercados e as autoridades são ineficientes, são proibidas
de estancar essas rebeldias do mal, como se estivessem defendendo uma causa justa, mas na verdade já estão transbordando seus tormentos. Então, essas condições de amotinamento, como ocorreu em Jerusalém, sempre ocorrerão às avessas à coroação da verdade. E nesses tempos de forte reação desses amotinados contra a sua futura volta, que se aproxima, até que o poder divino interfira nessas ordens do mal, nossos sofrimentos e as nossas aflições pelo nome de Cristo tenderão a aumentarem quanto mais próxima a sua vinda, apenas por estarmos envolvidos no reino eterno, sem mal algum fazer à sociedade. Mesmo assim, seremos inexplicavelmente odiados. Porque após a ascensão de Cristo e a vinda do Espírito para nos proteger destas situações, aquele poder do Império Romano, como nós conhecemos no primeiro século, foi empregado no mesmo tipo de revolta entre os impérios. Todos os reis da terra, durante esses 2000 anos, têm levantado contra o nome do Messias e seus discípulos seguidores. Pretendiam e pretende extirparem os da fé em Cristo, procurando alguma maneira de destruir, vez por todas, toda e qualquer esperança da sua volta. Por isso, além de se reunirem, os povos imaginam coisas vãs, como nós lemos no versículo 1. Sofreremos sim, irmãos, como os nossos irmãos do passado, mas não nos destruirão. Apenas imaginam que podem destruir. Estão tentando por 21 séculos e não vencerão. E igualmente vã será toda a imaginação e as leis perversas que se exaltem contra os conselhos de Deus para a salvação do seu povo, que não prostituiu com as nações, como nós vemos aquela grande prostituta em Apocalipse capítulo 17, que é um outro parênteses sobre esse assunto. As nações se levantaram, se consultaram nos seus conluios, simplesmente para combinarem prejudicar a verdade de Deus. E estão diretamente lutando contra Deus e o seu ungido, como nós vemos no versículo 2. E é certo que todos os inimigos de Cristo, o que quer que eles pretendam, são inimigos do próprio Deus. Todos os inimigos dos filhos de Deus são inimigos de Deus. Trabalhar com mais desejo de destruição, atropelando qualquer lei que nos permita falar as verdades de Deus, envolvendo o grande meio de massa de comunicação e todos os argumentos e aparelhamentos que podem para destruir a verdade de Deus. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do artigo 5º da nossa Constituição brasileira. Já viu, não é? Pois nesse artigo deveria nos dar um refresco para podermos pregar o Evangelho em liberdade. E lá está escrito: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. E eu separei para os irmãos 3 parágrafos. Olha o que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isto quer dizer, você pode pregar Jesus, mas você não pode esconder o seu nome. Então nós não estamos desobedecendo a lei.
estamos pregando Jesus e dizemos, nós estamos aqui. Um outro artigo diz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, proteção aos lugares de Cristo e às suas liturgias. Este artigo foi infligido durante a pandemia em alguns estados. No Canadá foi infligido, na Inglaterra foi infligido, nos Estados Unidos foi infligido. Embora a lei não é de lá, mas aqui no Brasil foi. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Está muito bonito no papel. Podemos pregar Jesus sem problema algum. Até quando? Porque essa lei é boa, mas ocorre que estamos sendo limitados por outras leis que estão brotando. Por exemplo, que nos acusam de preconceituosos, homofóbicos, por exemplo, por pregarmos o que está escrito segundo a nossa consciência da palavra de Deus. Há uma concentração, atualmente, de todas as forças para banir e eliminar as leis que ainda suportam o direito de pregar o Evangelho livremente. Os grandes meios de comunicações estão em plenas atividades para destruírem os valores de Cristo e não é de hoje. Lembra que aos 20 anos atrás nós estamos falando, evite assistir novela. Hoje até a novela já tornou-se desinteressante. Sabe por quê? Porque já conseguiram seus intuitos, isso é destruir a família. Agora o processo é outro. Como trabalhar com os destruídos e acabar de vez. De forma que assim, como Nero acusou os cristãos de incêndio proposital de Roma, os cristãos hoje estão sendo acusados de todos os problemas do mundo. A história se repete. Pregadores estão sendo censurados, igrejas estão sendo atacadas, missionários estão sendo presos. Qual é o mal que esses homens fizeram para o mundo, para sofrerem tanto? Nenhum. Mesmo assim, o mundo odeia. Por quê? Odeiam a Deus. Odeiam o ungido de Deus. No verso 3, se você for observar, é o resultado do conluio. O que eles acordaram fazer entre eles. E veja o que está escrito. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Vamos entender o que resolveram fazer? Pois então, essa foi a proclamação após os reis e governos se consultarem contra o Senhor. Eles estavam dizendo que eram reféns da palavra de Deus e do cristianismo. E dizem assim, vamos quebrar as suas leis em pedaços e não vamos mais servir estas leis com base na palavra de Deus. Sacudamos de nós essas limitações de fazer o que nós quisermos, porque alguém colocou isso no nosso coração e não está nos fazendo bem. Rasguemos a Bíblia de vez e tudo que nela está escrito. Isto nos perturba. Sacudamos da nossa mente esses laços que ainda tem na sociedade dos seus escritos. É isso, irmãos. Sim, estão proclamando uma libertação da influência da Bíblia diante de todas as nações, porque dizem que a palavra de Deus tira a liberdade de fazerem o que querem. Apenas lhes condenam. Sem esta lei de Deus, não teremos peso de consciência para nos perturbar. Esta é a verdade do que dizem. Então, pregam um Estado laico, sendo que o povo não é laico, então forçam o povo a banir conceitos e valores de Deus para poderem continuar seguindo sem culpa. Lembra que nós falamos que Jesus disse,
Eu vim, e quando eu vim, vocês tiveram consciência do pecado. Aqui está. Por isso que os homens estão perturbados, e eles disseram, rompamos as suas ataduras. Isto é a ligadura que nós temos ainda com a palavra de Deus. Vamos quebrar tudo e banir de nós todos os princípios judaicos cristãos. Vamos não apenas romper o seu jugo e os cordões pelos quais está preso em nós, nas nossas famílias, na nossa sociedade, mas vamos lançar para longe e sacudamos de nós essas cordas. Essas palavras desses versículos são as ações combinadas pelos poderes amotinados contra o Messias, meus irmãos, para verem-se mais livres de influência da verdade e do peso da consciência. Descobrimos como está atuante o terreno desses rompimentos nas doutrinas quando nós observamos o que está sendo ensinado para as nossas crianças nas escolas primárias, o que está sendo ensinado para os nossos jovenzinhos na escola secundária e o que está sendo ensinado nas universidades para os nossos filhos. Lá, o nome de Deus está sendo banido. E isto está coincidindo com o que nós lemos. Os países estão aparelhando os estabelecimentos de ensino para doutrinar gerações sem conhecimento de Deus. Foi tudo combinado lá atrás. A execução já vem para ser imprimida há muito tempo, para que eles não tenham conhecimento e possam agir sem temor, sem reverência a Deus, família e paz. É um sistema tão elaborado que envolve a degradação da família e a educação dos princípios sagrados no lar. Porque na ausência das famílias, os reinos doutrinarão os nossos filhos. Pois a família e a igreja é uma atadura, é um amarrio para eles. Suas ações de rompimento estão tendo sucesso devido às falhas de fidelidade e de obediências estruturais. Está ocorrendo as apostasias nas igrejas, nas famílias. E o esfriamento dos crentes avança. Enquanto isso, estão rompendo as ataduras e desvinculando da palavra de Deus. Oportunidade onde Satanás implementa os seus planos com sucesso, rompendo os valores como um desatar das cordas. Este é o levante que os dirigentes do mundo andaram consultando contra o Senhor lá atrás. Durante esses 2000 anos, são pensadores do mal que imaginam coisas vãs, como lemos, tipo, tão empregado, repitamos o mal sem trégua até que acreditarão que nós somos bons. Por isso que encontramos gerações cada vez mais negacionistas de Deus. Já são os resultados do emprego do rompimento da palavra de Deus, isto é, das ataduras, e o sacudir do pouco que ainda resta dos laços da palavra de Deus, as cordas. Estes se apresentam como inimigos mais inveterados de Cristo. A linguagem dele é: não teremos este Cristo para reinar e nem se falar dele em nós. Rompemos de vez, sacudimos o que restava. Saiba que muitas igrejas tolerantes deste mundo estão obedientes a estes conluios. Quando elas desistem da doutrina de Cristo, o apego à verdade, quando elas acompanham aquela mulher que se prostituiu com os reis da terra, conforme relatado em Apocalipse 17. Observe depois. As igrejas que desataram e sacudiram o governo de Deus nos seus púlpitos, não são poucas. Essas não vão ser perseguidas. Para eles, a palavra do Evangelho é como estar preso e amarrado em cordas.
Alegam que a palavra do Senhor tira a liberdade do homem e impedem as nações andarem sem peso de consciência para cometerem as suas levianidades. Porque a Bíblia impede de roubar, a Bíblia impede de mentir, de assassinar, de adulterar, de fornicar, de corromper, de humilhar, de recasar, tantas coisas. Então dizem, vamos acabar com isso, vamos romper essas ataduras, vamos nos desprender destas coisas que sempre desejamos fazer. Estão determinados a romper seus laços e jogam fora as suas cordas, ou seja, renunciam de vez qualquer anúncio da palavra de Deus. E para que não ouçam mais, vão perseguir quem fala de Deus. Lembra daqueles filhos que não viam a hora de sair de casa para fazer o que bem entendiam, para ser independente das leis dos pais, isso é, das ataduras? Desejam sacudir dos pais as cordas das suas vidas numa grande escala. O mundo inteiro está fazendo isso, com relação ao Pai do céu. Porque quem faz com o Pai da terra, o mundo todo está envolvido em fazer com o Pai, o Criador. Com tristeza, relatamos esse fato que é real. Da mesma forma, são aqueles que acham que a igreja é um tédio, é um enfado, lugar onde trava os desejos de onde poderia estar nessa hora e de fazer também neste momento. Podemos considerar que a palavra de Deus é como uma atadura que impede de fazer coisas que tem vontade, e a igreja é uma corda, o cercado, o aprisco que protege o homem ser liberal nessa vida. E assim os judeus e as nações e os príncipes da terra se uniram em oposição ao reino de Deus. Todos, judeus, as nações, chamando Pilatos, Caifás trocando confidência com Pilatos. Assim hoje, a grande religião também está negociando com os reinos para fazer seus conluios e negociatas para destruir o mesmo que eles crucificaram e impedir a sua volta. As nações rebeldes não aceitam o seu povo ser livre para crer num Deus acima desses ditadores, dominadores. E para libertar os homens desse domínio da servidão, Deus fará uma intervenção. E Ele vai fazer. Isto posto, os homens ainda preferem as cadeias do pecado ao jugo suave de Jesus. Para os ímpios que governam e dominam as nações e os povos, o jugo de Jesus é insuportável para eles, porque traz liberdade. Os cegos, os ignorantes, eles não querem liberdade e nem querem dar liberdade ao seu povo. E no versículo 4 nós vemos: aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Deus, o Criador, está sentado nos céus. O Todo-Poderoso Deus, como juiz em seu tribunal, pesando as ações dos homens e como Rei de toda a terra, em seu trono real, sem sair do seu lugar, pode com uma palavra ou um olhar apenas destruir todos os seus inimigos. Ele rirá com suas tentativas vãs e continuará determinando a execução das promessas do livramento, como previu antes da fundação do mundo. Porque, meus irmãos, esta luta pertence ao Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Todo o acerto com esses reinos e homens é do Senhor. Amém? Em Salmo 37, 12 e 13, lemos: o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois é que vem chegando o seu dia. Amém? Naturalmente, isso deve ser considerado
como falado à maneira dos homens, a expressão desses salmos. E significa que Deus avançará firmemente no seu cumprimento e nos seus propósitos determinados. Também está incluída a ideia de que Ele olhará com desprezo pelos esforços fúteis desses homens de domínio e de mando. Inicia-se aqui a segunda parte deste salmo, mas nós já estamos finalizando essa pregação. Porque o riso divino, naturalmente, leva-nos à ideia antropomórfica, isto é, de poder ter a linguagem para o homem entender, pela qual as emoções humanas são atribuídas ao Deus Todo-Poderoso. A personalização humana facilita a comunicação com Deus, para conosco, para poder expressar o que Ele vai fazer. Aparentemente age em situações que passamos, mesmo assim, temos imensas dificuldades para falar sobre Deus sem usar essas expressões humanas. E é o que está no Salmo. Irmão, seja como for, este versículo é claro. Será muito difícil para os rebeldes lutarem contra Deus por muito mais tempo, porque eles vão ter que enfrentar a ira divina. Estamos agora, neste momento da pregação, diante da corte dos céus. A palavra da abertura do versículo 4 contrasta terrivelmente com a autoimunidade dos conspiradores da terra, como lemos nos primeiros versículos. Eles se elevaram intocáveis nos seus planos e ações rebeldes, como estão nos dias de hoje, como se fossem intocáveis. Você pode ver que todos que determinam hoje, juízes, governos, ditadores, agem como intocáveis. Mas a sua real significação é medida pelo riso de Deus e pelo seu desprezo. Pense assim, irmãos. Aqueles que você desprezam hoje, Deus também está desprezando. Aquilo que Deus zomba, Ele visita. E como amargo desprazer. O grande rei protege os fracos e os justos e os oprimidos, e Jesus disse isso lá no Sermão da Montanha, logo no início da sua igreja. E aquelas palavras não caiu por terra. Elas vão ser mais úteis do que nunca nesses últimos tempos. O grande rei protege. O rei dos reis, Jesus, então, reinará para sempre. E serão obrigados a beijarem seus filhos, como beijam os soberanos de hoje. Bem-aventurados que confiam no Senhor. Como lemos no versículo 9, o Senhor esmigalhará com uma vara de ferro. O Senhor despedaçará como um vaso de oleiro. Isto é o que resta por aqueles que, além de não aceitarem Jesus, afrontam o nome de Deus. Porque de Deus não se zomba. Ele não deixa escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. O mundo vai colher coisas terríveis. E que nenhum de nós esteja entre os homens do mundo, mas homens e mulheres do reino eterno do nosso Senhor Jesus. Amém? Você faz a sua escolha. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessas palavras aparentemente terríveis, mas que vai trazer para nós um alívio eterno. Amém.